Muito bem, então boa noite, pessoal. Nós estamos aqui no curso, a segunda parte do Ornamento da Preciosa Liberação, a joia que realiza desejos dos nobres ensinamentos de Gampopa. Hoje nós vamos nos dedicar para contemplar a perfeição da paciência, Shanti Paramita. E a gente já fez as preces iniciais, né? Prece de 7 linhas, prece Refúgio Bodhicitta. Quem for acessar depois esse vídeo, aproveita e faz, né, para poder entrar nessa mandala, nessa paisagem sutil, onde os ensinamentos fazem sentido e a motivação amplia a nossa compreensão, né? Então, nós vamos agora fazer a nossa prática de meditação. Encontre uma posição confortável para o seu corpo, para a sua mente. A gente está progressivamente expandindo um pouco, né? Aumentando um tempo de silêncio. Eu vou conduzir agora. Lembre-se que é bem importante manter a coluna ereta, e ao mesmo tempo manter um profundo relaxamento no corpo, especialmente a área dos ombros, trapézio. Você pode manter o seu olhar semicerrado. Tenta fazer uma observação interna de todo o seu corpo. É como se a consciência permeasse todo o espaço do corpo, sem julgamento, sem crítica, apenas observando, testemunhando e, uma vez tendo percebido quaisquer tipos de contração, de tensionamento, você vai soltar, relaxar. Nós vamos trazer a mente para o momento presente, observando o fluxo natural da respiração lá no vidão. Inspirando e exalando, relaxamos todo. Inspirando e exalando, nós aceitamos o momento presente, nos mantemos aqui, nenhum lugar para ir. Inspirando e exalando, relaxamos toda a busca por controle, por resolver quaisquer tipos de pensamentos. Vamos seguir a prática de chama, permanência serena, com foco na respiração, seu abdômen entrando e saindo. Lembre-se dessas três qualidades da prática: relaxamento, estabilidade e a vivacidade na mente. A mente fica clara, a energia é estável e o corpo imóvel, sereno, como uma montanha. Percebendo que a sua atenção divagou, você retorna de modo gentil ao foco. É assentar a plena atenção mental no fluxo natural da respiração abdominal. Apenas isso. E apenas mantenha-se descontraído, relaxado, natural. Então, seguimos em silêncio nos próximos minutos.
bem. Muito bom, pessoal. E vocês tiveram paciência com vocês mesmos na hora da meditação? Como tá? A gente fez 10 minutos. O que vocês sentiram? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tem fluído a meditação? Quiserem aproveitar, é agora. É agora o cálice para até a próxima quarta-feira. Nesse calor que tem feito, né, Gabriel, tenho sentido mais agitação, assim, né? Sinto mais dificuldade. É isso mesmo, Dani. Para todo mundo, eu acho que é natural. Parece que os átomos ficam ricocheteando, né? Tá tudo mais acelerado, assim. Tá tudo, né? E a gente não tá acostumado mais com frio, né? Agora aqui Curitiba fazendo várias vezes essa região aqui, né? 30 graus, 32. Isso é bem quente. Para outras partes do Brasil, não, né? Mas é, o clima vai influenciar mesmo. Isso é natural, viu? Então, aí agora a gente tem que aprender a ter essa paciência também, né? Com a gente, e com o ambiente, né? Então, às vezes a pessoa está meditando lá, uma meia horinha, está no calor, começa a escorrer aquele pingo de suor nas costas, começa a ficar molhado. E aí isso é prática de paciência também, do tipo assim, tá tudo bem, ué, a gente não tá naquela coisa do gosto ou não gosto, sabe? Do Vedana. A gente tá para tentar pacificar minha mente. Eu quero ganhar essa maleabilidade, que a minha mente seja resiliente. Aí, conforme você vai ampliando essa prática, vamos dizer assim, um dia após o outro, lidando com calor, desconforto, pernilongo, tudo que for, barulho, né? Sei lá, qualquer coisa, vizinho, cachorro, né? Aí você vai percebendo como é que a sua mente tem um padrão habitual de responder aos estímulos. É uma forma de autoconhecimento. Ao mesmo tempo, quando você senta e medita, aí os fenômenos externos, eles passam a ter menos efeito sobre nós. Quando a gente entra, vamos dizer assim, na vibe da meditação, né? Não sei se vocês já perceberam isso. A gente fica, né? 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos meditando com regularidade. Aí a gente vai perceber, isso é o controle de qualidade. Vai perceber que no entorno, as pessoas, elas parece que já não afetam tanto a gente. Não é que a gente fica inerte, assim, não tem, fica impassível, né? Não é isso. Mas é que a gente já não tem mais aquela responsividade de ter que ajustar o ambiente externo para que fique gostoso, agradável, fique bem para nós. Parece que internamente você já encontra essa energia e dá uma nutrição, uma sustentação, né? Faz sentido isso que nós estamos falando, pessoal? Então, por isso que realmente a meditação, né, os estudos, a contemplação, aquilo é para transformar o nosso dia a dia, a nossa vida mesmo, né? Nosso encontro com as pessoas, né? E conosco mesmo. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar da perfeição da paciência. Se alguém quiser acompanhar, né, no PDF, ele está na página 145, capítulo 14. Antes a gente tem também aquele comentário, né, do tempo, que a gente pode ler, né, são poucos parágrafos ali. Então ele fala que a paciência é uma prática especial, é um antídoto geral para todas as emoções aflitivas, sobretudo a aversão, a raiva e o ódio. A paciência tipifica alguém que está livre de medos e se apoia na sabedoria e na compaixão. Ter paciência não significa desperdiçar tempo e energia,
mas é um método especial para combater e superar os obstáculos à paz e à harmonia, nos estados relativo e absoluto. Por outro lado, as emoções aflitivas, especialmente a raiva e o ódio, destroem a paz, a clareza e a harmonia do universo interior, o mundo da mente. A destruição e a violência no mundo externo se manifestam a partir desse estado. Não importa o quanto o mundo físico se desenvolva em termos de tecnologias e interesses materiais, a vida pode se tornar miserável sem paz e clareza no mundo interno. Apesar de gastarmos muito tempo e energia desenvolvendo faculdades e organizações externas, suportando pressão e prazos da alta velocidade do nosso estilo de vida moderno, também é racional e prático desenvolver a riqueza interior da sabedoria e da compaixão. A riqueza da paz, da compaixão e da harmonia não pode ser ofertada a você por outros. Você próprio deve se esforçar para manter esse treinamento em sua mente. Ninguém deseja ser feio e destrutivo, mas assim que a raiva e o ódio surgem nas mentes, a feiura se manifesta e as pessoas se tornam destrutivas. Todos ao redor ficam com medo e tais pessoas são isoladas. Por outro lado, quando a mente é mantida em um estado de bondade amorosa e compaixão, há espaço para a paz e a clareza, que instiga respeito e confiança por parte dos outros. Isso nos torna bons seres humanos e faz com que valha a pena possuir uma vida humana preciosa. Assim, seja na vida espiritual ou convencional, esforcem-se a cada dia para gerar alegria e felicidade. Para o progresso espiritual em direção à iluminação, a prática da paciência é um dos treinamentos mais importantes, pois elimina a delusão e o ódio. Quando a gente fala de paciência, o que que vem na mente de vocês assim? Eu me lembrei assim de quando eu era criança, quando a mãe fala assim: "Eu estou sendo bem paciente com vocês agora". Isso é mais ou menos assim, ó, a qualquer momento vai vir, né, um contragolpe, como diria meu avô. Então, assim, é bem importante a gente ver o que que é esse termo paciência para nós. Porque às vezes a paciência, num sentido comum, é como se fosse assim: eu tolero, eu estou suportando, eu estou sendo paciente com você. Vocês entendem? Daí, esse sentido comum, convencional da palavra, não é o que o Gampopa, o tempo, né, e o budismo tibetano vai ensinar para nós. A paciência, ela vai ser, vamos dizer assim, um estado de abertura, um estado receptivo, um estado em que você não tenta controlar os resultados, não tenta manipular os outros para que eles sejam de um certo jeito, para que você fique bem. Então, a paciência é quase um destemor, é uma aceitação da realidade tal qual ela se manifesta. Isso não quer dizer que ela seja você ser conivente, você ser acomodado, comodista, não é isso. Mas é uma aceitação aberta, uma receptividade, onde você se torna lúcido daquilo que está acontecendo e não responsivo daquilo que está acontecendo. Dá para entender a diferença? Vocês já pararam para pensar nisso assim? Que às vezes a gente é muito responsivo. Acontece as coisas, a gente já tem uma verdade pronta, um referencial, um condicionamento, e a gente tenta aplicar aquilo. E aí aí que é os conflitos, quando as bolhas se chocam. Então a gente tenta agora, na paciência, ter uma visão na mente que traz muito a sabedoria do espelho como uma compreensão essencial. Vocês lembram da sabedoria do espelho? Lá, os cinco de Aniguda, cinco sabedorias. Sabedoria do espelho é: eu preciso me despir dos meus referenciais para compreender o outro no mundo dele. Se eu for com a minha verdade, eu vou me chocar, porque daí o outro eu vou ter uma visão utilitarista dele. Ele vai ter alguma função, ele vai ter algum objetivo, ou ter algum ganho, alguma vantagem.
em estar na relação com o outro. E daí, como é que o outro pode me fazer feliz? Como é que o outro pode me ajudar no meu jogo de ganhar aquilo que eu quero, de alcançar os meus objetivos? Daí aqui é uma outra coisa, o Bodhisattva, na prática da perfeição da paciência, ele vai ao ponto de soltar-se de si mesmo e estar presente. Lembra da coemergência? Não tem separação entre nós e os outros. Se eu percebo isso, é como se eu estivesse repousando no espaço livre da mente e aberto para receber a manifestação que seja que o outro esteja manifestando, entendeu? Então, o que quer que o outro apareça, surja, demonstre, eu observo aquilo. Eu não preciso concordar, não é questão que eu vou, sabe, ratificar aquilo, confirmar, é isso mesmo. Não é isso. Mas eu tenho abertura, eu deixo que o outro se manifeste. Isso é o acolhimento. Isso é aquela escuta aberta, compassiva. E aí depois, a partir daí, a paciência, ela se torna natural. Vocês entendem? Se você está no estado receptivo, se você não está forçando, se você não está manipulando, não tem uma estratégia, não tem nada que você esteja querendo forçar, então você é naturalmente paciente com os fenômenos, porque os fenômenos são os fenômenos. A vida é muito ampla. Se eu não estou dentro da urgência de uma bolha da minha identidade, então eu não sofro, não fico impaciente com os resultados, com as configurações dos fenômenos, das aparências. Está fazendo sentido isso que nós estamos falando, pessoal? Vocês já perceberam na vida de vocês quando vocês perderam a paciência? Quando que a gente perde a paciência? No geral, não é quando tem uma identidade que está a perigo, que está prestes a sofrer um revés, alguma coisa que vai chocar, vai mexer. Quem mexeu no meu queijo? Daí aquilo mexeu comigo. Como é que aquilo funciona? Então, isso é como se eu estivesse perdendo um estado natural. Então, a paz, ela não é uma paz fabricada. Dá para entender? A prática da paciência é como se fosse assim, como o Lama diz lá. Depois a gente vai lembrar nesse livro aqui do Joia dos Desejos, ó. Tem um trecho que o Lama fala sobre a paciência. E ele vai falar que a paciência, na verdade, é a não impaciência. Essa é que é a prática. A gente, se a gente for não impaciente, a paciência é natural. E aí o resultado da paciência é a paz. A paz é uma condição natural. Porque se a paz for alguma coisa imposta pela disciplina, pelo esforço, alguma coisa autoritária imposta, daí é uma paz construída, que na verdade ela é artificial e ela é frágil e ela é impermanente. A paciência, a perfeição da paciência, a gente atinge Shanti Paramita, que é a perfeição da paz também. É a mesma palavra para paciência e para paz. E aí é uma condição natural, é o estado natural. Não é que eu estou lutando contra a guerra. Vocês entenderam? Porque às vezes a gente fala de paz, fica num binômio, né? Num maniqueísmo com guerra. Então eu só falo em paz quando eu estou num tempo de guerra. Dá para entender isso? Quando eu não estou num tempo de guerra, parece que nem surge a palavra paz. É como se fosse um estado natural de aceitação, de compreensão, desenvolvimento natural das relações. Pois paz sem voz, não é paz, é medo, né? Assim é música. Daí a gente vai lembrar, então, se eu for impor, né? A gente não vai impor nenhum tipo de paz, porque daí não é paz. Então, quanto mais aberto, quanto mais receptivo o seu estado mental, mais pacífico é a sua presença no mundo. Quanto mais estreito o foco, quanto mais querendo vencer, querendo que a tua bolha dê certo, mais chance você vai ter de chocar-se com as outras bolhas. E a tua presença não ser pacífica, né, de paciência, vamos dizer assim.
Você vai ter aquela energia, assim, né? Hoje foi engraçado, assim. Então eu ia passar no supermercado, eu deixei o Ângelo na escola, daí a gente tem lá, tenho 10, 15 minutos para chegar no trabalho, e aí nesse meio tempo eu passei para pegar um negócio no supermercado. E aí quando eu cheguei, eu falei, bom, esse caixa estava mais tranquilo, só tinha uma pessoa, e aí eu entrei. Aí era uma senhorinha. Aí na hora já brota a coisa da, putz, agora a pessoa vai ir ela lá, né? Naquele tempo dela, era o natural. Daí você vê a energia da impaciência, porque você tem um fluxo, você tem um tempo, eu tenho que chegar até 1h30, estar pronto para começar a atender os pacientes. E aí era 1h20 e a senhorinha estava lá querendo conversar com a atendente, é normal, né? É a vida dela. Daí no fim a gente percebe a energia. Você vai ficando meio assim, nossa. Aí depois ela tinha que pegar, achar o papelzinho para carimbar para poder liberar no estacionamento. Vocês estão vendo como que é o exemplo? Então é isso, ó. A energia é porque eu tenho uma identidade, eu tenho um fluxo, eu tenho uma bolha de realidade e ela vai operando onde quer que eu vá. Mas aquela senhora, ela está num outro universo. No fim, ela até pediu desculpa, desculpa, eu estava muito, muito devagar. Eu falei, nossa, eu nem falei nada, mas a energia, eu acho que ela sentiu. Eu falava, putz, vai rápido, minha senhora, por favor. Então, você vê como é que é a impaciência. É a nossa energia ali. Daí, na hora, a nossa prática é parar, perceber a energia e ser paciente com você mesmo também. Tudo bem, isso é um condicionamento, isso é herdado, a gente tem uma herança ali. A gente aprendeu essa coisa de ser rápido, né, de ser eficiente, de ser, sabe, tudo isso que você tem que obedecer, ticar, sabe assim, picar cartão, tudo aquela coisa. Calma, tem os seres humanos ali, tá tudo bem. No fim deu tudo certo, cheguei no horário certo, pronto. Só, e aí a velhinha a gente até falou, não, mas só foi tudo bem, não tem problema, né? Mas ela se sentiu assim, puxa, e ela é como se. É engraçado isso, cara, porque a nossa sociedade parece que não dá espaço para o lento, não dá espaço para aquele que é idoso, que tem um outro ritmo, ou que tem alguma deficiência. Então tudo tem que ser rápido, tem que ser eficiente, tem que ser assim, sabe? Então a gente vai percebendo como é que é o nosso condicionamento, que a gente entra naquela bolha, na laia virginiana, convencional, e eu tenho que ser rápida. Eu não vou ter espaço para ver o outro no mundo dele, como é que ele existe. Não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, entendeu? É mais ou menos isso. A minha energia quer fluir para isso, é para isso que eu quero fazer. E aí quando a coisa dá tudo certo, aí estou feliz, então, que a minha energia fluiu naquilo que eu queria. Daí a paciência, vejam então, é a não impaciência. Ou seja, não é que eu vou me forçar a ser pacífico, ficar com aquela cara de zen fake, entendeu? Eu tenho que estar aberto e lúcido para perceber o que está acontecendo. Essa receptividade é o que se aproxima mais do que é a paciência. Porque daí eu não gero raiva. Porque o que que acontece, ó? Vamos dar esse exemplo da senhorinha lá no caixa. Ela está no movimento natural dela e eu estou no meu. E daí tem um choque, né? Porque eu quero que aquilo tenha um certo andamento. O- A partir do ponto que eu surjo dessa maneira, eu me separei do outro, eu me dividi, eu reifiquei a dualidade. E nesse momento surgem as emoções perturbadoras, colorindo aquela paisagem que é construída. A minha identidade, que tem um tempo, que tem um horário, que tem vamos dizer assim, um verniz, tem um estilo. Aí eu tenho que manter aquele estilo. Como é que eu vou fazer aquilo? Nesse momento pode surgir a aversão, e aí eu começo a hostilizar o outro, e aí gera raiva, entendeu? São graus, vamos dizer assim, né? Primeiro você pode treinar para neutralizar isso, não entrar no ponto de gerar raiva, né? Porque o principal antídoto para a raiva é a paciência. Vocês vão ver isso no Campo, para quem conseguir ler, é muito bom, né? Leiam o capítulo todo. Eu vou agora, a gente vai começar a falar dos trechos ali, né? E depois contemple. No geral, os capítulos são curtos, é como a gente falou.
Tirar uma meia horinha naquela semana, você lê um pouquinho, medita um pouco e deixa o fluxo mental ir sendo embebido daquele tema, né? Então, a raiva é dita como a pior inimiga da nossa própria paz, da nossa própria tranquilidade, do nosso centramento. Então, a raiva, o Gampopa vai dizer ali, ele vai citar textos clássicos, né, como o Bodhicharabhatara de Shantideva, o Caminho do Bodhisattva, ele vai mostrar que uma fagulha de raiva pode queimar centenas de vidas de prática de meritória, de generosidade, de moralidade. Então, num momento de raiva, a pessoa pode ficar transtornada e pode fazer uma besteira. Na verdade, muitas pessoas parece que elas ficam assim, como é que eu vou dizer? Transtornadas, transfiguradas, né? E gente também, né? Quando a gente está tomado pela raiva, parece que a gente se torna a própria raiva. Então, para evitar essa ação desvirtuosa, né? Não virtuosa, colorida pela energia negativa da raiva, porque a raiva em si ela não é negativa, mas ela se torna destrutiva se eu entro naquele fluxo, vocês entenderam? Os mestres, eles têm raiva, mas eles não são dragados pelaquela energia. Então, esse que é o treino dos praticantes. Não é que a raiva não vá surgir, mas você vai ser tão amplo, a sua mente vai estar tão ampla, que ela vai ver a raiva surgindo, a raiva vai dançar ali e ela vai dissolver. Inevitavelmente. Qualquer turbilhão, né, tudo que surge, ele dura um tempo e ele cessa. Isso é a verdade da impermanência, que está para tudo, né? Está posta. É Nietzsche, né? Ah, então vamos trazer os trechos, né, da capítulo 14 lá da perfeição da paciência, então. Lembra, né? Estamos olhando então as seis perfeições: generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria. Agora a gente está na paz ou paciência, Shanti Paramita. Que ele fala, no comecinho, ele traz isso que a gente tinha comentado. Então, uma fagulha de raiva pode queimar muito mérito. Então, a paciência é o principal antídoto. Eu preciso ver que a paciência é uma boa coisa. Vocês entendem? Eu tenho que valorar aquilo, eu tenho que qualificar, dizer, não, realmente tem muito valor a paciência. Porque daí, então, eu vou me dedicar, vou me engajar, vou me empenhar para praticar, para fazer a paciência, vamos dizer assim, germinar, crescer, florescer no nosso fluxo mental, como um jardineiro cuidando do seu jardim. Isso é o praticante com o seu fluxo mental. Eu não vou escolher irrigar as sementes de raiva. Eu vou escolher olhar a semente de paciência. Aqui ele fala, tem a pessoa que fica embebida dos pensamentos raivosos, né? Às vezes ela não consegue nem dormir, ela não consegue ficar em paz consigo mesma. É como o Dalai Lama fala, a pessoa que tem raiva é como se ela estivesse tomando veneno. Ela acha que está fazendo alguma coisa de mal para o outro, mas ela que está se envenenando. Então a gente olha a raiva e a gente não segue ela. Esse que é o ponto. Eu vou tentar treinar, ter uma presença de espírito para não embarcar no momento da raiva. Daí a prática meditativa, né? Tudo que for possível, que for necessário, gente, meios hábeis. Banho gelado, correr na natureza, correr numa trilha, subir montanha, qualquer coisa que você saia daquela paisagem destrutiva. Você pode perceber como que é que aparecem as sensações no teu corpo quando vem a raiva. Você não fica bem, você fica com a cabeça quente, as mãos, os pés frios, a barriga dá um ruim, começa a acelerar o coração. Então, percebeu como é que está teu corpo, como é que está, né, os estímulos estão reverberando em você? Para tudo, tenta desarticular aquilo, né? Resumindo, não existe ninguém que viva feliz guardando raiva.
Muito bem. Ele fala que não há mal como o ódio, não há fortaleza como a paciência. Assim, eu devo me esforçar de diversas formas para meditar sobre a paciência. Uma mente, ó, o que que é a paciência? É definida como um sentimento de tranquilidade. Vocês estão vendo como é diferente a questão da tolerância, de suportar o outro? Estou sendo paciente, quando ele fala lá da definição, né? Os números dos Bodhisattvas, aí ele diz lá, uma mente livre de confusões e permeada por um sentimento de tranquilidade, acompanhada de compaixão. Em resumo, deve-se compreender que esta é a definição da paciência de um Bodhisattva. Tá vendo? Então é uma aceitação, né? Paciência é uma aceitação, uma tranquilidade. E aí vem um certo destemor, a pessoa tem que ter um destemor, que vai surgir compaixão ao invés de aversão. Esse é um treino muito, vamos dizer assim, fundamental, essencial para quem está praticando no caminho do Bodhisattva. A gente transformar a aversão em compaixão. Como é que eu faço isso? Na hora eu tenho que observar a minha mente. Eu tenho que ter paciência comigo e com o outro. Paciência com aquela situação. E me manter perseverante naquilo que eu acho que vale a pena. Então, se eu tenho clareza, vale a pena eu ser raivoso? Vale a pena eu ser vingativo, eu querer retaliação? Vale a pena eu querer maltratar as pessoas ou maltratar a mim mesmo? Não, não vale a pena. Então eu não vou seguir nesse caminho. Como é que eu faço para não seguir? Eu preciso ter meios hábeis, né? Como eu fui falando aqui, brincando, né? Tomar banho gelado, correr, subir montanha, qualquer coisa que mude a sua energia. Fazer yoga, shavasana e aí meditação também. A leitura também é um meio hábil. Então, eu ler esse capítulo sobre a paciência me ajuda a relembrar. Então, quando eu estava lá com a velhinha, porque eu pensei, não, eu vou falar sobre paciência, eu estudei o capítulo, eu li ele antes, então eu tenho que lembrar, senão aquilo não está funcionando, não é? Daí, no fim, a velhinha se torna uma protetora do Dharma. Ela não é uma obstrutora da minha energia, de como as coisas devem ser. Devia ter dado um abraço nela. Oh, obrigado, minha senhora, porque a senhora lembrou, me lembrou que é muito importante a paciência, né? Muito bem. Aí ele vai falar das classificações, então. Paciência de se sentir tranquilo com alguém que o prejudica. A paciência de aceitar o sofrimento e a paciência de compreender a natureza do Dharma. Então, a gente vai investigar a natureza daquele que nos prejudica, né? Ele vai falar assim, ó, é como se você percebesse o outro com as suas dificuldades, que a pessoa ela tá enredada no karma, no condicionamento, ela tá gerando sofrimento para ela e para os outros, ela tá se complicando. E não tem por que eu gerar então uma raiva sobre ela. Na verdade, é como se ela tivesse ferida, machucada, entende? Se a gente encontrar uma pessoa muito ferida, muito machucada, né, desmaiada, né, num sentido assim muito mal, é difícil que a gente gere raiva dela, não é verdade? A gente pode ficar comovido, pode ser até que você fique um pouco de aversão, né, não queira, mas se você olhar uma pessoa que está mal, que não está bem, né, seja no sentido físico, alguém que está mal mesmo, você fala, putz, essa pessoa, né, pense em qualquer imagem que venha na sua mente. Então, nessa hora, a gente tem uma compaixão, pelo menos uma empatia com o outro, né, uma alteridade, se colocar no um altruísmo que vai surgir, né? Daí, então, nessa hora, eu posso lembrar, então, que, na verdade, a pessoa, mesmo que ela aparente ser poderosa, né, ser, sei lá, o que for, e a gente pegar uma aversão dela, a gente tem que pensar, na verdade, ela está sendo corroída pelo sofrimento, pelas emoções perturbadoras. Se ela está me tratando mal, ela não está bem, ela está fazendo isso com outros também. Ela não faz só isso comigo.
No geral, é o padrão, é o modus operandi daquela pessoa. Aí a gente vai tentar desarticular isso nela. Se eu conseguir estabelecer uma relação positiva, já é pelo menos uma luzinha com alguém, ela vai ter uma outra relação. Daí a pessoa, então, o Bodhisattva procura se sentir tranquilo com alguém que o prejudica. Isso é uma coisa assim, já é uma super prática, né? Aí ele vai esmiuçar, então, essas três classificações da paciência, né? Sentir-se tranquilo com alguém que prejudica, aceitar o sofrimento e paciência para compreender a natureza do Dharma. Então, vamos lá. Na primeira classificação, ele vai trazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, ele dissecou, ele foi lá, ó. Então, olhar o que está acontecendo. Então, você vai investigar. Aqueles que nos prejudicam não possuem liberdade. Então, ele lembra do exemplo do primo do Buda, o Devadatta. O Devadatta, ele sempre queria prejudicar o Buda. Ele queria tomar o lugar do Buda. Ele tinha inveja, ele tinha ciúmes. Então, ele fala, se o Devadatta ele está preso pelo ódio dele, ele não consegue reagir de uma outra forma. Então, daí surge a paciência, porque ele investigou a causa, né? Ele não olha o Devadatta como alguém que está obstaculizando, né? Aí depois, que esse mal é a falha do nosso próprio karma. Então, se aquilo está aparecendo para nós, se eu acredito que as coisas têm causas e condições, se eu percebi, se eu pratiquei, olhei que não tem nada, uma causa sempre tem um efeito, nenhum efeito não tem uma causa. Se tudo tem causa e efeito, aquilo está refletindo a minha própria mente. Eu mesmo plantei aquelas causas e condições. Então, daí eu não sou mais vítima daquela circunstância, né? Eu construí aquilo. Aí depois ele fala, falha do corpo, da mente, ambos estão igualmente errados. Aí depois ele vai trazer esse ponto, né? Então, benefício que se recebe. Então, ao praticar a paciência com alguém que me prejudicou, minhas ações negativas serão purificadas por meio dessa prática. Então, devido a eles, eu purificarei minhas negatividades, aceitando pacientemente os males que me causaram e assim por diante. A gente está buscando a iluminação, que é nada mais que reconhecer nossa própria condição natural. Eu preciso remover obstáculos, que são principalmente as emoções perturbadoras e os condicionamentos equivocados, sutis cognitivos. O que que eu vou fazer agora? Como é que eu vou me livrar desse erro? Como é que eu vou me abster de gerar aversão, raiva, ódio, rancor, né? Melindre, qualquer coisa com o outro. A prática da paciência, ela faz com que eu olhe o outro, igual a gente estava falando. Os obstrutores se tornam protetores do Dharma. A pessoa que estava lá, vocês lembrem agora, quem na mente de vocês surge que vocês têm uma aversão? Não vou nem falar raiva, porque todo mundo é praticante, ninguém tem raiva aqui, está todo mundo bem. Então, quem na mente de vocês surge com uma certa aversão? Ah, essa pessoa me fez mal. Essa pessoa está me prejudicando no trabalho, em casa, seja o que for. Quando surge essa imagem na mente de vocês, na hora a gente já muda, não muda. Internamente já vai ficando meio desconfortável. Parece que a gente já começa a engolir seco, fica estranho. Então, olha como que é. A pessoa não está aqui, né? A gente só falou e a gente acessou na nossa mente a imagem e a pessoa, na verdade, é um títere, é uma marionete na frente. E eu vou lá e projeto essa estrutura mental que eu já tenho, entendeu? Tanto é que não precisa ela estar aqui para vocês começarem a sentir, para a gente sentir a emoção. E também que a gente já sentiu por várias pessoas, não é? E a pessoa também já mudou. Antes a gente não sentia, depois não sentia mais. Então não é a pessoa. Tá vendo como que é a vacuidade não é a pessoa em si por si. É a relação, é a maneira que eu construo. É o par geminado, a coemergência, né?
Muito bem. Depois ele vai falar também para a gente investigar a gratidão. Eu deveria ficar feliz em ter um inimigo. Olha lá. Pois ele me auxilia em minha conduta para o despertar. Por eu ser capaz de praticar paciência com ele, ele é digno de receber os primeiros frutos da minha paciência, pois dessa forma ele é a causa dos mesmos. Então você veja, a gente passa a praticar e a pessoa se torna um amigo do Dharma, que eu devo ser muito grato. Lembra lá quando a gente faz a listinha do Metabhavana, né? Faz a Metabhavana para as pessoas que você tem facilidade, tem amor, são os amigos. Depois faz o Metabhavana pessoas neutras, né? Depois começa a fazer pessoas difíceis, que você tem dificuldade. E aí essa pessoa com quem você tem dificuldade se torna então um protetor do Dharma. Aí ele vai dizer como isso tudo vai fazer muito bem para nós. Ele vai, como é que eu vou dizer assim? Ele vai regozijar, ele vai ovacionar essa qualidade, né? Que a gente vai compreender o sofrimento. Olha, isso aqui é bem bonito, ó. Não sei, deixa eu ver, não sei qual página que vocês estão, que eu estou olhando pelo livro, né? Mas ó, olha esse trecho, ó. No item 9, investigando que ela traz grandes efeitos benéficos. Então ele vai falar, a obra Os Bumes dos Bodhisattvas afirma, pratique a paciência cultivando 5 atitudes. 1. A perfeição de sentir-se próximo àquele que prejudica. Olha que coisa bonita, né? É quase poesia. A percepção de que tudo se dá através de condições interdependentes. Então, aqui lembra, pratica samupada, as coisas são coemergentes, elas dependem de uma causa de condições, elas não surgem à toa. A consciência da impermanência, que as coisas estão mudando, é natural, né, dos fenômenos, a percepção do sofrimento, e aqui, ó, mais bonito, ó, a perfeição de abraçar completamente os seres sencientes em seu coração. Então, você se sente próximo daquele que te prejudica. Daí ele vai dizer: essa pessoa pode ter sido um pai, uma mãe, um professor, um parente que já te trouxe muitos benefícios. Então, você pratica a paciência trazendo ele para o seu coração. Depois, a percepção que tudo se dá através de condições interdependentes. Não tem como as coisas serem, vamos dizer assim, autoexistentes. Elas sempre vão surgir num fenômeno, né? É aquilo que a gente lembrou, lembra? A mãe não existe sem o filho não existe sem a mãe. O patrão e o empregado, o esposo e a esposa, qualquer coisa, não existe em si por si, é sempre a relação. Então, a pessoa que surge para nós como alguém que nos prejudica, que está em dificuldade, a gente vai ver que elas, na verdade, elas surgem por causa de condições, mas são fenômenos e não são permanentes, eles vão mudar. Depois da percepção do sofrimento, todos os seres são permeados pelo sofrimento, né? E a gente aspira a dissolver, dissipar esse sofrimento e não levar os seres para mais sofrimento. Quando a gente revida ou quando a gente cristaliza, congela o outro naquele papel de ou prejudicial, ou nocivo, ou como é que eu vou dizer? Como é que a pessoa fala hoje em dia, né? Um relacionamento tóxico. Daí parece que não é. Você né, às vezes nem fala de relacionamento, você fala que o outro é o tóxico. Quando fala relacionamento, ainda é melhor, né? Aí a gente tem que purificar isso. Quando é abusivo, né? Que a gente fala esse termo também hoje em dia. E no fim ele vai falar a percepção de abraçar completamente os seres sencientes. Isso é cultivar bodhicitta. E se eu estou no caminho do Bodhisattva, eu quero alcançar a liberação para beneficiar os seres, então por que que eu vou querer fazer alguma coisa de mal para os outros, né? Isso é uma prática para nós. Depois ele vai falar a paciência de aceitar o sofrimento,
Isso daqui, ó, ele vai trazer para nós assim: tenha calma. Agora lembrei de outra música assim. Calma, tudo está em calma, né? Deixa que o tempo cure. É mais ou menos isso, as coisas vão acontecendo e você vai tendo, como é que eu vou dizer, uma maturidade, como se fosse uma pessoa sábia, um ancião que já tem uma sabedoria pela vivência ali. Tomara que a gente vire velhinhos sábios, né? Na verdade, com quem é gostoso estar junto, que a pessoa vai ouvir, que ela tem o tempo dela. Quem não assistiu lá o filme do Kurosawa, lá os sonhos, lá quando a gente vê o último sonho e vê o velhinho, como é que funciona aquilo? Assistam quem não viu. Chama Sonhos do Akira Kurosawa. Ele vai trazer vários sonhos da vida dele, como se fossem mesmo assim lampejos. O filme são 7 partes assim. Quem puder assistir, né? Não viu ainda, é muito bom. Vale a pena. Muito bem. Ele vai dizer que o principal, né, guerreiro, a vitória do principal vitória de um guerreiro verdadeiro, genuíno, é aquele que vence o ódio, que vence a raiva. Não é que massacram pessoas, né? Ele fala como se fossem cadáveres, não tem um sentido aquilo. E a perfeição da vacuidade, para a gente poder dizer que não, desculpa, a perfeição da paciência, Shanti Paramita, eu preciso olhar para a paciência a partir da visão da vacuidade. Não é uma paciência dual, convencional, porque a paciência convencional a gente vai praticando, mas a gente lembra, a gente pode reificar o outro, dizer eu sou o paciente, eu estou sendo paciente com você. Aí fica uma coisa para tolerância, para suportar, e aí você se sente superior, espiritualizado, e o outro lá embaixo. E isso é o materialismo espiritual. A gente vai tentar dissolver a dualidade entre o sujeito que se sente paciente, que está praticando a paciência, e o outro como um objeto de paciência. É como se fosse, é o mesmo fenômeno, não tem separação. Você empresta a sua mente paciente para que o outro também seja, vamos dizer assim, cooptado pela paciência. A paciência está disponível no espaço básico, vamos dizer assim. E a gente pode acessar essa maneira de se manifestar, que é a paciência. Está fazendo sentido isso ou está sendo muito spacing out, viajandão? Ah, então bem. Tá ótimo, tá bom, tá, tá clarificando bastante. Beleza, então tá bom. Muito bem. E aí, a gente vê lá no final do capítulo, né, os resultados. Deve-se compreender os resultados da paciência nos estados definitivo e convencional, como a gente estava falando, né? Então, estado relativo e estado absoluto. Ao apoiar-se em vasta e ilimitada paciência para produzir o resultado da iluminação, o Bodhisattva alcançará a iluminação insuperável, perfeita e completa. Então, lembra, né? A gente praticou a generosidade, a oferenda, a gente praticou a ética, a moralidade, tem uma, vamos dizer assim, um eixo, e aí agora a gente está praticando a paciência. Paciência, por exemplo, quando você é generoso com alguém e alguém não reconhece isso. Ou paciência quando você tem uma conduta ética e aquilo não reverbera do jeito que você gostaria, que o outro às vezes não entende aquilo, mas você mantém a tua consciência limpa, clara, límpida, né? Essa clareza na mente. Tá bom, pessoal? Muito bem. Depois ele vai dizer, né, que existem essa
Isso é dito de forma tradicional, que quem quiser ganhar um concurso de beleza daqui umas 2, 3 vidas, você pratica bastante paciência e você gera os méritos para ter um corpo bonito, para que você seja renomado, que você ganhe o Oscar. Ai, ai. Mas não é para isso que ele fala assim, isso é involuntário, nem que você não deseje isso. Entende? Você começa a praticar paciência, naturalmente vai começar a surgir esses méritos, tá bom? E aí, só para a gente finalizar, eu vou lembrar aqui um trechinho do Lama. O Lama, no começo, ele estudava bastante o Sutra do Diamante, nos anos 80, né, quando ele ainda era do Zen. E esse livro é lá daquela época, é o primeiro que ele escreveu. Ainda, quando ele publicou a primeira vez, ele ainda era Alfredo Avellini. Daí usa bastante coisa que tem do Zen. E ele usou bastante o Vajrashikha Sutra, que é o Prajnaparamita, mas na versão do Sutra do Diamante, né? Lá no Sutra do Diamante, se vocês quiserem ler, depois a gente pode até ver um dia de fazer, né? Ele, ele vai falar das 6 perfeições, né? A abordagem que o Buda dá a partir da visão da vacuidade das 6 perfeições, das 6 paramitas. Ele vai dizer aqui, então, que a paciência, ó, é o esforço correto e sábio. No entanto, também é indispensável. Saber usá-lo é uma grande qualidade, esse esforço correto e sábio, né? A paciência, né? A mente distraiu-se, esvoaçou, veio o sonho novamente, de modo gentil e delicado a mente é retirada do jogo ilusório. Vocês estão vendo como que isso é a prática de shamatha? Também a gente pratica paciência quando a gente pratica shamatha, não é? Paciência com a gente mesmo, com a nossa mente, o nosso fluxo mental. Examinando a paciência, vemos que se trata, na verdade, de não impaciência. Nosso estado natural é infinitamente paciente e impessoal. Se você está repousando, se a gente está repousando nossa verdadeira natureza, onde os fenômenos são construídos, surgem por um tempo, duram e cessam, é como se a gente estivesse reconhecendo que o oceano, ele não é só as ondas, ele tem uma profundidade imensa. Vocês entendem? Se eu ficar preso somente na onda, do jeito que a onda gostaria que ela fosse, isso é impaciência. O nosso estado natural é infinitamente paciente e impessoal. A impaciência surge da mente dividida pelos propósitos e objetivos definidos no espaço e no tempo. Então, é a bolha. A mais paciente das pessoas, quando precisar concluir uma tarefa em um curto período de tempo, sem a possibilidade de falhar, tendo aceito esse quadro mental, tenderá a usar a energia e rispidez para afastar todo tipo de desvio que se interpuser. Isso é impaciência. Eu lembro uma vez também, quando há prazos, não há paz. Sabe? Quando você tem prazo para entregar alguma coisa, daí você usa a sua energia para fazer o que for, você pisa no pescoço de quem for para fazer aquilo, tem que fazer. A paciência é não impaciência, é o estado natural, a não perturbação. A impaciência precisa de causas. Sem ela, simplesmente desaparece. A paciência não é criada, é uma base já existente. Desaparecendo a paciência retorna. Olha, a gente não precisa criar paciência. A gente só tem que soltar a impaciência. Tá vendo sentido isso, pessoal? Não é? Ciência, olha, a aluna mesmo fala, ó, então, é como o espaço, retirando-se os objetos, eles surgem. Não precisa ser criado. A paciência não é tolerância. Tolerância significa capacidade de suportar o peso, a dor, a desgraça. A pessoa fica aquela coisa semblante sofrido, né? É algo facilmente pessoalizável, né?
Aí ele vai dizer lá, então, eu aguento, eu sou tolerante, eu sou paciente. Aí ele fala, paciência genuína é apenas não impaciência. Paciência é a prática da iluminação, quando os aspectos de sofrimento, impermanência e separatividade estão desenraizados, a impaciência não surge simplesmente porque não existem causas que a fariam surgir. Muito bem, pessoal. Depois, quem quiser olhar, né? Tem esse trechinho da paciência que o Lama fala no livro Joia dos Desejos. Página 65. Depois eu vou colocar lá quem quiser olhar. Então, vamos fazer um pouquinho de silêncio. Se alguém tiver alguma pergunta, comentário também. Paciência nesse momento. Ou não É, impaciência. só um comentário, Gabriel. Claro. Não, só queria dizer que esse capítulo me lembrou muito os 8 versos que transformam a mente. Principalmente o itens 3 e 4 ali, o tempo todo, assim, aquilo parecia que estava falando bem sobre aquilo mesmo. Com certeza, Dani. Vou com firmeza enfrentar e evitar, né, todas as emoções perturbadoras. É isso aí, é uma prática de não impaciência. Voltar é quase uma perseverança também, né? A paciência também pode trazer isso. Resiliência, perseverança. É como se você fosse assim, eu mantenho o fluxo ali, né? Mesmo que venham ventos diferentes assim, né? Mas com certeza, aquele texto lá que o Dalai Lama trouxe para nós, né? 2006, lá dos 8 versos Transforma a Mente, vale muito a pena a gente olhar, olhar e olhar, porque realmente é a prática de paciência mesmo. Pode falar, Pedro. Então, não, só porque eu passei por uma situação semana passada de perder a paciência, sabe? E perder a paciência com uma pessoa que eu preciso conviver sempre, né? Só que assim, eu perdi a paciência em silêncio. Eu fiquei em silêncio e me afastei, me remoendo de raiva, logicamente, né? Mas consegui me afastar, né? E aí permaneci longe, porque eu avaliei assim que a raiva que eu estava sentindo poderia criar um prejuízo muito grande para mim, para a pessoa e para o grupo, né, onde a gente faz parte. Então, a verdade foi isso, né? Mas eu não estou fugindo, eu estou, na verdade, reforçando minha prática para encontrar esse espaço interior, né? Essa paz, essa não impaciência, né, para poder lidar com isso. Mas aí, eu acho que a gente até chegou a conversar sobre isso, né, Gabriel? A gente avaliou assim, né? Eu entendi que o melhor exercício de paciência era se afastar, né? Não me expor àquele sentimento que eu não estava conseguindo lidar. Isso daí é uma sabedoria, sabe, Pedro? Porque aquilo, eu acho que eu te citei isso, né? Eu sempre me lembro do Lama citando o Shagdu Rinpoche, né? Quando o karma está aumentando, é melhor afastar. Então, se você está numa situação que você não está tendo controle, que pelo contrário, você está assim piorando, jogando mais lenha na fogueira, combustível ali, né? Então, a raiva agraçando, então é melhor afastar. É como se você tivesse numa chama, uma casa em chama, e aí você tá cheio de lava dentro. Você quer botar mais ainda, tocar mais fogo ainda. Então é melhor afastar. Se a gente tira os gravetos e afasta eles de uma fogueira, ela apaga mais rápido. Então é natural, e isso é bom que faça, sabe? Então, se a gente está numa situação muito difícil com alguém, é melhor dar um tempo, é melhor afastar, até que você se acalme, você gere causas e condições, maturidade, equilíbrio, centramento.
para poder lidar com aquela situação. Primeiro, pacifica internamente. Faz metabávana para a pessoa e vai purificando aquilo tudo. Lembra, a pessoa é só uma projeção dos condicionamentos que eu tenho dentro de mim, que são referenciais. E aí ela é quem eu estou projetando. Depois, se eu não lidar com o meu karma primário, vai surgir outro karma secundário como forma de outra pessoa. E vai acontecer a mesma coisa. Então eu vou purificando, pacificando, e aí aquilo vai mudando, com certeza. É o fermento da prática, né? Tem que ter calma e paciência. Ai, ai. Mas ficou bom isso, né, gente? Eu acho que ficou legal, porque clarifica para nós. É aquilo que a gente já falou, né? O amor romântico, né? Que, das músicas, da poesia que vem, ele é uma coisa. Quando a gente vai estudar bondade amorosa, né? Loving kindness, Maitri é outra coisa. Paciência é a mesma coisa. Então, a paciência vem com esse cara de tolerância, sabe? De suportar, uma coisa meio um sacrifício, vai fazer. O cara é muito paciente, ele aguenta, ele, sabe? Daí não é esse o caso. Então, a gente olhar a não impaciência. Talvez seja isso a essência de hoje, né? Lembrar que paciência é não impaciência, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta, uma colocação? Então, vamos fazer um pouquinho de silêncio. Depois a gente faz a dedicação. Mais uma vez, encontre uma posição confortável para o seu corpo, para a sua mente. Você vai manter a coluna ereta, ainda assim, os ombros relaxados, o seu corpo bem em paz consigo mesmo, um corpo com a não impaciência. A gente vai fazer algumas respirações lúcidas, conscientes. E como método do pensar, contemplar e repousar, nós olhamos o texto, os ensinamentos sobre a paciência, buscamos trazer exemplos da nossa vida. E agora nós vamos repousar, soltar. Nada a ser feito, nada a ser realizado, apenas release and relax. Let it be. Tudo bem, pessoal.
Todo mundo fazendo a dedicação. Vamos lá. Os mestres desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais restritivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer. Possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Os 8 versos que transformam a mente, com determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas, com todo respeito, considerá-la suprema do fundo do meu coração. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente. Sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso muito difícil de achar. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa, ou a insultarem e caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Quando alguém a quem eu dei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda ajuda e felicidade por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim em sigilo todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Vou aprender a manter essas práticas isenta das máculas das 8 preocupações mundanas, e ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. As 8 preocupações mundanas: gostar de ser elogiado, não gostar de ser criticado, gostar de ser feliz, não gostar de ser infeliz, gostar de ganhar, não gostar de perder, gostar de ser famoso, não gostar de ser ignorado. A gente vai fazer as preces finais lá para que a tradição do grupo Padmasambhava floresça. Que a grande tradição do Adi Shantirakshita, do mestre Padmasambhava, do rei Tritson Deltsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos 3 tempos. Zangling Sasum Chakargaya Ruju Chosun Nandadam Migradusun Gile Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela presença, pela paciência Obrigado. conosco, né? A gente vai junto aprendendo, né? E se apoiando. Até mais, pessoal. Valeu. Foi Obrigada. Até ótimo. semana que Boa vem. noite, gente. Obrigada. Foi Tchau. ótimo. Obrigado. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.